Gostaria de saudar a todos os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Hebreus. Nós vamos ler duas passagens. A primeira delas, eu quero ler como introdução, que fala uma parte do que fala esse hino que nós cantamos. E você já vai perceber. Hebreus capítulo 1, os versos 1 a 4. Depois nós vamos ler Hebreus 12, dos versos 1 a 3. Então, primeiro, Hebreus 1, versos 1 a 4, nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Meus amados irmãos, eu quero desse texto destacar duas coisas. Uma, nosso Deus é um Deus que fala. E fala de muitas maneiras, e fala muitas vezes. E glória a Deus por isso, porque Ele é um único Deus que se achega, que procura o ser humano, que desde o jardim do Éden, depois que o homem pecou, Ele chamou: Adão, onde estás? Adão queria se esconder, Adão não queria vir para a presença de Deus, mas Deus é aquele que não se conforma de nos deixar do jeito que nós estamos, mas é um Deus que fala, é um Deus que se aproxima, é um Deus que é perto de cada um de nós, e é um Deus que quer falar comigo e contigo nessa noite e todos os dias. É um Deus que quer um relacionamento pessoal. É um Deus de multidão, mas que não nos trata como multidão, que nos trata individualmente. É um Deus que expressou-se no Velho Testamento de muitas formas pelos profetas, continua usando profetas hoje em dia, mas se manifestou de uma maneira integral, visível, irrecusável de se entender pelo Filho, de uma maneira clara. Ele fala pelo Filho. Eu e você estamos aqui essa noite por causa do Filho. Nós vamos participar dessa mesa, e essa mesa só está posta por causa do Filho. E esse Filho, olha o que esse texto diz dele: ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustenta todas as coisas. É o Senhor que sustenta todas as coisas. É Ele que sustenta a sua vida, é Ele que sustenta o seu filho, é Ele que sustenta o seu pai, é Ele que sustenta a sua família, é Ele que sustenta a igreja, e Ele sustenta pela palavra do seu poder. Então, nessa palavra, eu e você precisamos estar bem firmados, arraigados, profundos conhecedores da palavra. Precisamos ser eu e você. Isso não é tarefa minha. Muitas vezes eu me perguntei: Deus, para que uma Bíblia tão grande? Talvez a igreja a vida inteira vai conhecer 10 ou 15% da Bíblia. Mas você fala com Deus, você precisa conhecer ela toda. E eu quero te desafiar. Olha quanta coisa tem aqui.
Olha quanto conteúdo tem aqui. Essa é a palavra do seu poder, que sustenta todas as coisas. Agora, se você quer sustentar a sua vida com outras coisas, me desculpe, você vai perder. É essa palavra de poder que sustenta todas as coisas. E esse filho foi exaltado, purificou-nos de todo o pecado e assentou-se à direita da majestade. Essa é a segunda coisa que eu quero te dizer. A majestade. Deus colocou no meu coração hoje cantarmos esse hino. Sabe, meus amados irmãos, muitas vezes nós fazemos de Deus o nosso serviçal. Nós fazemos de Deus o nosso empregado. Nós fazemos de Deus o nosso mordomo. O nosso relacionamento com Deus é: vem, me dá, me dá, me dá. E me dá ainda o que eu quero, não o que tu queres. Eu queria lembrar os meus irmãos nessa noite o que o Cal também começou falando: o temor do Senhor. Onde está o temor do Senhor? Onde está o temor do Senhor? Será que nós temos a consciência que, se nós dizemos que o Espírito Santo de Deus está aqui, que nós estamos diante da majestade? Da majestade. Da majestade. É difícil para nós entendermos isso, porque nós não temos reis no Brasil. Mas se alguém já esteve em Londres, já viu o que acontece lá quando a rainha sai? Ou tudo o que precisa acontecer, todos os protocolos que têm que ser seguidos para estar diante dela. Eu acho que a gente entenderia um pouquinho melhor. E a gente não seria tão displicente com a presença de Deus. E eu não estou falando de temor só aqui na hora do culto. Eu estou falando porque o Espírito do Senhor quer habitar no meu e no seu coração. E Ele não quer ficar entrando e saindo da sua vida. Isso não existe. Porque o dia que nós reconhecemos quem nós somos, perdidos por causa do pecado, separados de Deus, afastados de Deus e destinados à perdição eterna, ao inferno, no dia que nós reconhecemos isso, nós chegamos diante do Senhor Jesus. Eu creio que muitos de vocês chegaram nesse dia e disseram: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua salvação, Tu és o Salvador. E se nós fizermos isso de coração, o Espírito Santo entrou no nosso coração. Então Ele habita em mim e em ti. Ele é a majestade. Então onde nós estamos, ali está a majestade. E onde está o temor? Não aqui no culto. Aqui no culto é fácil, as pessoas se comportam. As nossas crianças são super comportadas. São umas fofas. Quem tem criança sabe que eu amo vê-las por aqui, se subir no púlpito, não tem problema. São nossas, somos família. Que bom que elas estão aqui. Elas são tão importantes quanto qualquer um de nós. E elas devem estar aqui. Aqui é o lugar delas. Você não vai estar protegendo seu filho deixando ele em casa. Aqui é o lugar delas, é o lugar da família com a família. Então aqui a gente se comporta, mas e daí? E lá fora? E lá no trabalho, e andando pela rua, e no negócio, e na escola, e na festa, e no casamento. A majestade. A majestade. Eu queria que esse texto trouxesse um
temor do Senhor para as nossas vidas. Um temor do Senhor, a consciência de que nós vivemos, nós que temos Jesus no coração, vivemos na presença da majestade. E isso tem que fazer diferença na nossa vida. Eu não vou falar qualquer coisa. Eu não vou brincar com qualquer coisa. Se eu fazia algumas coisas antes, eu não faço mais. Eu vou ter uma transformação de vida, de caráter, de atitude, de pensamento, de palavra. Ou a majestade não está mais no nosso coração. Já ficou entristecido? Já foi apagado? E já não está mais. E aí eu queria ir com você para o segundo texto. Que é Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, os versos de 1 a 3. E lá está escrito assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Meus amados irmãos, nós vivemos tempos difíceis, mas como o autor de Hebreus, eu e você estamos aqui, se você olhar para o lado, nós estamos cercados de testemunhas do grande amor de Deus. Eu creio que cada um de nós aqui poderia testemunhar. Eu tenho um testemunho do que Deus fez por mim. Eu tenho 10 testemunhos daquilo que Deus fez por mim. Nós temos uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. O Senhor não nos deixa sós. Nós temos um ao outro. Nós temos irmãos. Nós temos pessoas que vêm aqui que dão um testemunho. Você precisa testemunhar, contar aquilo que Deus tem feito. Porque nós precisamos estar cercados dessa nuvem de testemunhas. Nós precisamos buscar essas experiências com Deus. Nós precisamos prestar atenção para que nós possamos testemunhar. E o que precisamos fazer? Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Meus amados irmãos, Satanás quer colocar pesos na nossa vida. Satanás quer colocar preocupações. Satanás quer colocar tantas coisas para nós carregarmos, que sejam pesadas para que a gente desanime. Mas nós precisamos nos desembaraçar disso. Por isso, quando eu olho para o meu irmão e eu vejo um testemunho, isso me anima, isso me diz: o Senhor é vivo, o Senhor é presente. E eu estou aqui rodeado por essas testemunhas, mas preciso me desembaraçar desse peso. Isso é tarefa nossa, pessoal, minha e sua, desembaraçar do peso de tantas coisas que às vezes nós fazemos, nós carregamos. Às vezes carregamos mágoas, às vezes carregamos sentimentos contra pessoas, e isso tudo são pesos nas nossas vidas, que nós precisamos nos desembaraçar. Ninguém vai fazer por você.
O texto nos diz desembaraçar, nós temos que fazer isso. Desembaraçar de peso e desembaraçar do pecado. O que é pecado na minha vida? Onde ele está me pegando? Eu preciso me desembaraçar disso, porque Satanás é ardiloso, ele arma. Ele lança algumas coisas. Hoje eu estava conversando com alguém que teve muito tempo desviada, e hoje ela disse: eu achei que eu nunca ia voltar para os braços do Senhor. Eu olhei para ela e disse: eu tinha certeza que tu ia voltar. E ela disse: eu sei onde eu me desviei. Eu comecei a dar ouvido a umas conversinhas de pessoas, e eu comecei a gostar daquelas conversinhas bobas. Ali foi o começo da minha queda, e ela caiu feio, e ficou muito tempo, muito triste, mas graças a Deus, está de volta nos caminhos do Senhor, fazendo a obra do Senhor feliz. Glória a Deus por isso, porque ninguém está livre de cair, mas nós não precisamos ficar caídos. Aquele que está de pé pode estender a mão, tem que cuidar para não cair. E assim nós vivemos como igreja, mas precisamos nos desembaraçar. Isso é desembaraçar. Onde está o começo da conversinha mole, da palavrinha feia, da piadinha daqui? Olhar, se aparecesse direto para a gente o pecado bem feio, bem ruim, a gente não ia cair nunca. Mas começa sorrateiro, começa nós pensando que é inocente. Ah, só um copo não faz mal. Ah, só isso não tem problema. E quando a gente vê, a gente está longe e nem percebeu que está frio. A Cris pregou na semana passada uma palavra muito séria. Se você não viu, se você não estava no culto passado, como eu estava pregando em outro lugar, por favor. Estava pregando não, semana passada eu tinha pregado de manhã e não consegui vir à tarde, mas já assisti o culto no YouTube. Você pode ver lá, está disponível, né, Babi? Canal Mídia Celur. Uma igreja relevante é o nome dessa pregação. Assista lá. Facebook, fica é uma pregação sobre a igreja de Laodiceia. Laodiceia achava que estava tudo bem, que estava rica e abastada, não tinha heresias, mas estava morna, e a palavra de Deus diz que quem é morno, Deus está a ponto de vomitar. Você já passou mal de vomitar? É ruim, né? Antes de vomitar vem aquele mal-estar, aquela ânsia, aquela coisa. Imagina Deus querendo vomitar a gente. Então, meus amados irmãos, desembarace de todo o peso, desembarace do pecado, porque o pecado cola. Está aqui, tenazmente. Quem é mais antigo aqui como eu, lembra da cola tenaz, né? Cola, pecado cola na gente, a gente tem que se desvencilhar dele. E quem vai fazer isso somos nós, a nossa consciência checada com a palavra de poder de Deus, que nos mostra o que é o pecado, e a gente deixa, a gente diz não, a gente decide não querer, porque há uma carreira proposta. Há uma carreira proposta a cada um de nós, e nós precisamos correr. Esse texto nos diz que nós precisamos correr essa carreira. Não é uma carreira para a gente ficar assim. Esse texto nos diz que nós precisamos correr. Corramos a carreira. A carreira é de corrida.
A carreira é com pressa. A carreira é com preparo físico. A carreira não é tiro curto, porque depois nós vamos ver que é com perseverança. É corrida de fundo, é maratona. Está mais para maratona do que para a corrida de 100 metros rasos. Porque com perseverança. É difícil, é cansativo, é desgastante. Mas é a carreira que Deus tem para mim e para você. E Ele nos dá saúde, e Ele nos dá força, e Ele nos dá condições para quê? Para correr a carreira. Mas nós fazemos a nossa própria carreira. Montamos a nossa própria carreira. Tem gente que paga fortunas para outros dizerem qual é a sua carreira. O que você deve fazer. Gente, o Senhor tem proposto uma carreira. Você sabe qual é a sua carreira? Você está correndo ela? Você está perseverante? Ou você está desanimado no meio do caminho? Sabe qual é o segredo? Versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Pastor Martin nos deu uma figura desse texto. E ele diz que essa carreira a gente tem que andar de costas, correr de costas. Porque a gente tem que olhar firmemente para Jesus. E aí correr de costas, que a gente não sabe o que está no nosso futuro. Se a gente corresse para frente, a gente sabia, a gente conseguia enxergar, mas a gente corre para trás. Porque a gente não enxerga. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente corre pela fé. Por isso os nossos olhos precisam estar firmes no autor e consumador da fé. Jesus, Ele que em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz. Não fez caso da vergonha que ele tinha que passar, mas se assentou à direita de Deus. E cada vez que eu e você quisermos desanimar, precisamos lembrar para quem que a gente está olhando. Para quem que a gente está olhando? Onde está o nosso olhar firme? Se é em Jesus, nós não desanimamos. Porque Ele não desanimou. Ele foi até o fim. Ele suportou uma vergonha que não era dele. Ele suportou um peso de pecado que não era dele. Ele suportou o pecado que não era dele. Se fez pecado. E Ele não desanimou. Ele foi fiel até o fim, até a morte. E hoje na direita de Deus te propõe uma carreira. Te propõe uma carreira. E a pergunta é: você quer correr a carreira que te está proposta? E aí eu queria que você se colocasse de pé. Porque essa decisão é sua. E eu queria nesse momento que a gente tivesse um tempo. Nós vamos participar da ceia do Senhor. O Senhor Jesus, Ele deu a ceia. Ele serviu a ceia para Pedro, que iria negá-lo em seguida. Para Judas, que estava traindo ele em seguida. Mas Ele não deu para a multidão. Ele deu para os discípulos. E a Bíblia nos alerta que se nós tomamos e comemos sem discernir, sem saber o que estamos fazendo, comemos e bebemos para a nossa própria condenação. Mas a palavra de Deus também diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e tome do cálice. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, dobrasse seus joelhos, ou sentasse, ou se deitasse, ou faça alguma coisa. Mas seja sincero diante de Deus.
Seja sincero diante de Deus e examine-se a si mesmo. Veja qual é o peso, qual é o pecado. Se desvencilhe, decida hoje se desvencilhar. Porque eu e você estamos diante da majestade. Da majestade. A majestade está aqui. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração e dizer: é aqui que pega. E aí você decide: eu vou deixar, eu vou mudar, eu não quero mais. O que está errado na sua vida que você precisa consertar? O que você faz e pratica que é uma afronta à majestade, à santidade? Decida hoje deixar, te desvencilhar. Meus amados irmãos, desvencilhar não é fácil. Desvencilhar exige esforço. Porque se eu preciso me desvencilhar é porque tem um monte de coisa me amarrando, me prendendo. E eu preciso arrancar essas amarras. Arrancar as raízes de amargura. Perdoar primeiro. Talvez sacrificar alguma coisa que você gosta, que te dá prazer. Mas vale a pena, por causa da majestade. O autor e consumador da fé. Precisamos estar com os olhos nele. Decida, hoje é noite de decisão. Cada vez que nos deparamos com o corpo e com o sangue de Jesus, não pode ser algo normal para nós, corriqueiro. Temos que checar o nosso coração. Eu te convido a se desvencilhar, a ter coragem, a correr para fazer isso. Não deixe para amanhã, é hoje que o Espírito Santo está falando. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Jesus amado e querido, nós nos prostramos na Tua presença. Senhor, nos sonda e nos conhece. Vê, Senhor, onde estamos enredados, onde precisamos nos desvencilhar de todo peso, de todo pecado que tenazmente, insistentemente insiste em voltar e retornar. Mas, Senhor, que eu junto com os meus irmãos nessa noite possamos decidir viver em santidade na presença da majestade e correr essa carreira e correr para os Teus braços, Jesus, e com os olhos firmes em Ti, corrermos de costas, sem saber o que está por vir amanhã, mas confiando na majestade, porque a majestade sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Há de nos sustentar. Sejamos perseverantes. Senhor, queremos ser perseverantes. Queremos
queremos viver no temor do Senhor, no princípio da sabedoria, de uma vida que estabelece o reino de Deus, que já chegou, que está aqui. Por isso, Senhor, nos arrependemos. Nos arrependemos, Senhor, quando somos rasos. Nos arrependemos, Senhor, quando somos infiéis. Nos arrependemos, Senhor, quando desanimamos, porque não estamos com os olhos firmes em Ti. E queremos correr essa carreira. Queremos decidir isso hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus estava sentado com seus discípulos e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e o deu aos seus discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Levante o seu pão. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui com esse pedaço de pão, que é o teu corpo que foi entregue por nós lá na cruz do Calvário. Senhor amado, Senhor querido, nós queremos comer esse pão, que para nós é verdadeira comida. Deus, que seja um tempo na nossa vida, Senhor, que o Senhor venha trazer a sua cura, que o Senhor venha trazer a sua fortaleza. Deus, se alguém é desanimado, que fique animado. Se alguém triste, que fique alegre. Se alguém doente, que seja curado. Oh, meu Deus e meu Pai, que nós sejamos a família do Senhor e que juntos, pelo teu corpo e pelo teu sangue, possamos, Senhor, ir além dos nossos limites, possamos experimentar o sobrenatural do Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre nós, Senhor, que nós tenhamos essa verdadeira comida e que isso seja temor nas nossas vidas, Senhor. Por favor, queremos nos desvencilhar, Senhor, do pecado e de todo o peso. Queremos, Senhor, viver uma vida de santidade contigo. E assim, Senhor, entendendo, ó Deus, que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, porque o Senhor foi moído, Senhor, nós podemos ter o perdão. E esse perdão que o Senhor nos oferta para que nós também possamos perdoar. Deus, e assim queremos comer esse pão. No nome de Jesus, consagramos esse pedaço de pão ao Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Coma o seu pão. A seguir, tomou o Senhor Jesus o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Levante seu cálice. Deus amado, Deus querido, nós levantando esse cálice que foi o teu cálice da aflição, para que nós tivéssemos a paz. Senhor, nós dizemos sim para o Senhor. Nós renovamos a nossa aliança de sangue com o Senhor. A aliança de sangue é a aliança que vai até as últimas consequências. Senhor, nós também queremos correr a carreira que o Senhor nos propõe. Senhor, que nós não tenhamos medo de nada. Senhor, mas que nós possamos olhar firmemente para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, e que nesse sangue tenha a vida do Senhor para nós, para que assim como nós bebemos dessa vida do Senhor, nós possamos dar vida aos outros que estão ao nosso redor, que nós possamos ser as testemunhas e que nós possamos ser uma nuvem de testemunhas. E que assim possamos ver o teu reino
possamos viver o teu reino, porque ele já chegou, já está entre nós. E é em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que nós tomamos esse cálice com a majestade. Amém. Que você possa tomar o seu cálice.